Olá, aqui quem fala é a Charlie e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os meus filmes lésbicos favoritos em 2020. Esse vídeo é uma atualização de um vídeo antigo do canal já, que muita gente pode já ter assistido, muita gente pode não conhecer ainda. Assim como aquela lista e como algumas outras que eu faço nesse canal com um cunho um pouco mais pessoal, assim, que vem de uma parte afetiva, não tem uma ordem muito certa dos filmes e nem levem em consideração a parte mais técnica e mais, entendeu, da coisa. É realmente um gosto pessoal, filmes que me tocaram de alguma forma, que eu criei um tipo de afeto com eles. E é isso, vamos pro vídeo. O primeiro filme que eu queria falar aqui se chama O Retrato de uma Jovem em Chamas. O filme acompanha a Marianne, que é uma jovem pintora ali na França do século XVIII, enquanto ela é contratada para realizar o retrato de uma jovem chamada Heloise antes do seu casamento, sem que ela saiba, porque ela acabou de sair de um convento, ela é uma pessoa um tanto reclusa e que não está feliz com esse casamento, não quer que ele aconteça, e tem a noção de que a última coisa que ela precisa fazer antes de que esse casamento aconteça, ela seja obrigada a ir para Milão, casar com um cara totalmente desconhecido, é que seja feito esse retrato que a mãe dela quer tanto. Então o plot da história é que a Marianne vai até lá, na desculpa de ser uma dama de companhia, mas na verdade ela tem que observar a Heloise e tentar pintar ela durante as noites quando a Heloise não tá por ali. E aí, com o passar dos dias, com o passar daquele tempo ali, as duas vão criando uma certa conexão, essa relação vai avançando para algo para além de uma companhia e de uma amizade, e aí o resto vocês vão ver no filme. Esse filme, ele é belo. Sabe quando um filme é belo? Então esse filme, ele é maravilhoso. A diretora desse filme é a Céline Sciamma, que é um grande talento aí dessa nova geração de diretores franceses. Ela já tem alguns longas aí nessa caminhada, dois que eu indicaria pra vocês. Tomboy, que muita gente pode já ter assistido, e Garotas. Os filmes dela sempre costumam ter protagonistas femininas ou que giram ali em torno do universo LGBT de alguma forma. E eu até penso em trazer uma filmografia básica, um vídeo especificamente sobre a obra dessa diretora, porque eu realmente acho muito interessante e gosto bastante. Eu não sei como O Retrato de uma Jovem em Chamas não entrou na categoria de melhor filme estrangeiro até hoje, mas enfim, vamos relevar. Eu gosto como a diretora, ao mesmo tempo que ela sempre aborda a fragilidade e as questões de opressão nos filmes e das protagonistas, ela ao mesmo tempo traz muito essa força da mulher e a força dessas personagens ali que de alguma forma não se encaixam no padrão da sociedade ou não estão nessa posição de poder na nossa sociedade, né? E é isso, esse filme é um drama lésbico ali numa França pré-revolução, extremamente conservador e patriarcal, não que não seja agora, mas era pior. Mas é um filme também muito poético e muito artístico, eu vejo a relação com a pintura ali indo muito para além da narrativa só, do roteiro do filme, mas realmente se incorporando na estrutura do filme, na questão estética. Eu indico muito esse filme pra vocês, foi um dos filmes que mais me surpreendeu dos que eu vi ano passado, assim, eu tava bastante ansiosa pro lançamento dele aqui no Brasil. O segundo filme que eu queria falar aqui pra vocês é O Mau Exemplo de Cameron Post. Esse filme se passa em 1993 e acompanha a jovem colegial Cameron, que acaba sendo enviada para um daqueles acampamentos cristãos de conversão homossexual, ou comumente conhecidos como cura gay, nos Estados Unidos após ela ser flagrada com a melhor amiga dela, que no caso era também a namoradinha, no baile de formatura, se pegando ali, aí acontece da família ficar sabendo e a gente já sabe onde isso vai parar. Eu descreveria esse filme como uma versão séria, ou uma versão realmente de drama daquele filme Nunca Fui Santa, que eu também cito na lista que eu fiz anteriormente, que realmente é um filme que eu gosto bastante, mas o mau exemplo de Cameron Post não vai pra essa via cômica que Nunca Fui Santa coloca, mas ao mesmo tempo o roteiro dos filmes são muito parecidos. Esse filme mexeu muito comigo, especificamente, como todos os filmes LGBTs que tocam em questões de religiões cristãs, porque a minha criação de vida foi majoritariamente cristã, evangélica, né, vindo da minha família. E no caso, se assemelhando muito ao protestantismo que a gente vê nesse filme, né, que é majoritário nos Estados Unidos. E eu, particularmente, nunca passei por uma experiência nesse nível de abuso, de ir para um lugar fazer uma conversão, ou enfim, uma cura gay, mas já passei por situações, obviamente, na minha vida que não foram agradáveis nesse sentido, e acho que esse filme toca em muitas dessas feridas, sabe, que a gente com o tempo vai meio deixando se esquecer e tal, deixando pra lá, abafando, mas de uma forma que, ao mesmo tempo que é incisiva, que é, tipo, explícita, sabe, tipo, é isso acontece, as pessoas estão sendo psicologicamente
abusadas. Mas eu acho que ele faz isso também de uma forma sensível, sabe? Eu não sei se isso pode ter a ver, mas na minha opinião tem a ver com o fato do filme ter uma equipe majoritariamente feminina na sua produção. De todos os relatos que eu já vi, de tudo que eu já vi sobre esse tipo de terapia, muitas aspas nesse terapia, que na verdade é um processo coercitivo, extremamente abusivo pro psicológico das pessoas, é meio que dessa forma mesmo que acontece, sabe? Que o filme, ele tem a dramatização e toda aquela coisa do roteiro, mas não é tão diferente daquilo. Então é isso, assim, não é um filme fácil de ver, principalmente se você é uma pessoa que, assim como eu, passou por algumas daquelas situações, ou ouviu aquelas coisas, ou enfim, esteve em contato com esse tipo de opressão na sua vida, mas é um filme muito necessário. O terceiro filme aqui da minha lista é Love Song. Menina, como eu chorei. Eu não consigo nem... Não sei se eu consigo revisitar essa experiência. Love Song é um filme de 2016 que acompanha as melhores amigas Sarah e Mindy, que em uma viagem ali que se torna um momento de reencontro após muito tempo sem se ver, e com a Sarah passando por uma grande crise ali no seu casamento e na sua vida como um todo, sendo uma mãe ali que tá meio abandonada pelo marido, tendo que cuidar da filha sozinha e também não sabendo o que é da vida. E as duas acabam fazendo uma viagem de carro juntas, né, pra enfim, tentar mudar um pouco os ares ali da vida, se reconectar. Só que elas acabam vivendo um momento inesperado ali naquela viagem e se reconectando de uma forma um pouco mais intensa do que elas esperavam. Eu não vou falar muito mais sobre esse filme aqui, porque, primeiramente, eu chorei muito, muito, muito. Eu não sei se com o tempo eu tô ficando uma pessoa mais emocional, eu não sei se são os efeitos da quarentena. Enfim, essa parte à parte, esse filme é terrivelmente lindo, que você fica assim, por quê, sabe? Porque a vida é assim, cara. Eu não me despedaçava, assim, por um filme desde que eu assisti Carol, e todo mundo sabe os efeitos que Carol pode ter no ser humano, e eu vivi todos eles. Pode ser que você veja esse filme e não ache nada demais, e não te comova, e nada aconteça, você ache até meio ruim. Não sei, as pessoas aí têm opiniões diferentes, gente. Eu acho que esse mundo está precisando das pessoas conseguirem conviver com as opiniões diferentes sobre filmes, sobre séries, sobre música, sobre outras coisas da vida, entendeu? Mas eu sei que mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Eu chorei uns 2 dias aí por conta desse filme. Toda vez que eu lembrava, eu chorava por algum motivo que eu não sei, de uma forma que assim, ó, só corriam as lágrimas. Duas coisas que me chamaram mais atenção, assim, nesse filme. Primeiro, a conexão entre as atrizes, que é a Jana Malone e a Riley Cook. Não sei se eu vou estar falando o nome dela certo, mas eu sei que ela é terrivelmente linda também. Essa conexão que elas têm é uma coisa incrível, assim, é muito, muito, muito orgânico, muito natural o que tá acontecendo. Os silêncios do filme são muito, muito bem trabalhados, na minha opinião. A diretora, que é a So Yeon Kim, faz um trabalho, assim, primoroso. O filme é muito orgânico, parece que realmente é a vida ali acontecendo e alguém eventualmente só ligou uma câmera e tá gravando o que tá acontecendo na vida. De novo, é a minha opinião, foi um filme que me impactou e mexeu comigo de uma forma que racionalmente eu não consigo explicar. E essa questão da organicidade do filme, de parecer que realmente alguém só ligou a câmera e as coisas foram acontecendo, não quer dizer que pareça um filme amador ou mal feito de alguma forma, sabe? É totalmente o contrário. O quarto filme dessa lista é Loucas Noites com Emily, ou em inglês Wild Nights with Emily, porque é um filme que, se eu não me engano, não foi lançado no Brasil, então eu vou dar a tradução livre aqui pra vocês, mas dá pra encontrar ele por esse nome por aí. O filme se propõe a contar um lado diferente, assim, da história da vida da Emily Dickinson, que foi uma grande poeta estadunidense, assim, parte do cânone literário, inclusive, do país e do mundo, né, mundialmente conhecida, mundialmente famosa, mas que por muitos anos se acreditou que ela era uma pessoa muito reclusa, muito fechada e que, tipo, tinha uma coisa meio frígida, assim, ao redor dela, sabe? Aquela coisa que o patriarcado constrói aí ao longo dos anos sobre mulheres que, de alguma forma, se destacam. E esse filme se propõe a contar um lado um pouco mais vivaz e um pouco mais irreverente da vida dela de alguma forma. E a sua relação com a Susan, que era sua cunhada, mas também acredita-se e tem-se quase certeza que o grande amor da sua vida e sua amante ali por muitos anos desde a sua juventude. Eu começo falando que a veracidade biográfica não é algo que esse filme parece estar buscando, e eu acho que realmente não é a intenção dele estar muito, extremamente fiel ao que foi a vida da Emily Dickinson e todos os detalhes de tudo que aconteceu, porque, de novo, ela era realmente uma pessoa um pouco mais fechada, assim, e reclusa de alguma forma, porque ela
não era uma pessoa que se tem tantas informações abertas sobre a vida dela, assim. O que se tem são escritos, são cartas, são alguns relatos, assim, de pessoas que conviveram com ela, como a própria filha da Susan, que anos depois da morte da Emily publicou um livro que é dedicado às duas e realmente comprovando que elas tinham essa relação muito próxima. E muito da obra da Emily Dickinson foi dedicada a Susan. Então, assim, o filme, ele pega esses escritos, ele pega muita consulta com pessoas que estudam a vida dessa poeta, que estudam a obra dela, mas ele também fantasia. E, assim, é uma longa discussão, pelo que eu vi por aí no meio literário, sobre se de fato isso aconteceu ou se não aconteceu, essa relação amorosa entre as duas. Mas, pelo jeito, existem mais evidências de que aconteceu do que de que não aconteceu. Então existe uma concordância maior de que de fato a Susan foi a grande musa da vida da Emily Dickinson. E eu particularmente acho fantástico que uma das únicas mulheres que conseguiu ali alcançar esse posto num cânone literário fez uma boa parte da sua obra inspirada por outra mulher que ela amava e amou durante toda a sua vida. Pode existir a possibilidade dela ter feito tal pra algum cara que ela teve uma relação, que alguns falam que era um dos poetas lá que ela também se inspirava muito, dos escritores que ela admirava. Mas me parece, e parece a muita mais gente, assim, inclusive pra filha de uma delas, que a relação entre as duas é o que motivava essa questão aí. Então, assim, eu prefiro acreditar nisso. Se for pra acreditar numa verdade, eu prefiro a verdade em que duas mulheres se amam. Eu gosto como o filme tenta incorporar as poesias da Emily na sua estrutura, porque é inevitável, né? O filme fala muito sobre a arte dela, sobre a visão de mundo que ela tinha. E algumas poesias são encenadas no filme, assim, com umas cenas um pouco mais fantasiosas e tal. Eu acho bem legal como eles conseguem fazer isso. Pra quem não sabe, além de todas essas questões em relação à sexualidade, a Emily foi uma mulher que nunca se casou, ela não ia na igreja, ela era uma pessoa ateia, e isso em 1800 e alguma coisa era muita coisa. Obviamente que ela era de uma família que tinha condições financeiras pra que isso acontecesse, assim, tipo, ela e a irmã dela nunca se casaram, o irmão acabou casando com a Susan, que enfim, né? E cuidava lá dos negócios da família, enfim, aquela coisa 1800 e alguma coisa, gente. Vamos lembrar da data histórica que estamos falando. Mas para ela ser uma poetisa, uma escritora que viveu a vida toda só fazendo isso, não teve que se casar com nenhum macho, ela tinha que ter alguns privilégios. Eu fiquei sabendo também, depois que eu assisti o filme, que existe uma série de TV que foi feita sobre a Emily e a Susan. Não lembro direito o nome agora, eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu tenho quase certeza que é o nome das duas. E pode ser que eu assista essa série aí pra trazer o conteúdo no canal pra vocês. Me digam o que vocês acham aí embaixo. Se alguém já assistiu, conhece e tal, também comenta aí. O quinto filme na minha lista é um tanto óbvio que estaria aqui, mas enfim, é Rafiki. Rafiki é um filme queniano que acompanha a história das jovens Kena e Ziki. As duas vivem ali na mesma vizinhança, na mesma cidade e eventualmente acabam se tornando amigas, apesar da rivalidade política que existe entre os pais das duas. E em algum momento essa amizade acaba se tornando algo além disso e ficando um pouco mais íntima. As duas acabam tendo um relacionamento. E aí elas vão tentar viver isso de alguma forma, tentar se apoiar, apesar de viver em um contexto muito, muito conservador e complicado para ser uma pessoa LGBT. E eventualmente as duas vão ter que fazer a escolha e tomar a decisão de enfrentar as leis do país e ficarem juntas de alguma forma, ou se distanciarem para ter uma vida um pouco mais segura. E sim, no Quênia a homossexualidade é criminalizada. A pessoa pode pegar até 14 anos de prisão por ser considerada homossexual, por ter uma conduta homossexual. Fora toda a repressão e toda a opressão que ela pode sofrer nas próprias comunidades, entre a própria população, para além do âmbito da lei. Essa lei, esses artigos na lei, existem já desde a época colonial, mas não parece existir qualquer abertura ou qualquer intenção dos governantes em mudar isso ou em aceitar de alguma forma fazer alterações nessas leis. E apesar de existirem muitas reivindicações e movimentos organizados no país nesse sentido, a lei ainda é essa. Eu sei que soa muito absurdo, apesar da gente já viver no nosso país diversos absurdos em relação à questão da LGBTfobia, mas ser proibido e você poder ser preso por conta disso ainda é algo que a gente não vive, né? Pelo menos não totalmente autorizado ali escrito na Constituição. Então é sempre bom lembrar que o mundo é muito grande, tem países em situações terríveis, assim, para você ser LGBT, enfim, fazer parte de qualquer outra minoria. E é também por todo esse contexto que eu acho
existência desse filme uma coisa já gloriosa, assim, já incrível. A diretora desse filme é o Anuri Kahil, que eu já acompanho desde um curta que ela dirigiu chamado Panzi, que é uma obra afrofuturista incrível, assim, de alguns anos atrás. E ela é uma diretora queniana, negra, LGBT, salvo engano. Teve a coragem de fazer esse filme, apesar do país em que ela vive. E ela tentou, obviamente, lançar esse filme no país. Foi extremamente censurada, perseguida, assim, no nível de ameaça de morte. Ameaça de prisão, obviamente, porque é proibido no país você incitar, digamos assim, esse tipo de conduta. Uma coisa, enfim, não vou nem comentar. Mas ela conseguiu, a duras penas, lançar o filme em outros países. Eu acho que no Quênia realmente não rolou. O filme foi completamente proibido e censurado, principalmente por conta do final dele. Se o filme não tivesse o final que ele tem, talvez ele pudesse ter sido lançado no país. E ela foi extremamente relutante, assim, e imparcial em mudar o final. Que, assim, eu não vou dizer pra vocês qual é o final desse filme, que eu acho que é legal vocês assistirem, mas não é um final totalmente trágico. E também, pro nosso parâmetro, não é, tipo, puta final positivo. Tipo, ele é um final um pouco mais aberto. E isso já é o suficiente pro filme ser proibido, assim, não vai passar. E é isso. Muita dessa repressão e dessa censura acabou gerando um buzz pro filme ser bem sucedido em outros países, como aqui no Brasil, quando ele foi lançado aqui ano passado. Pelo menos aqui em Florianópolis, onde eu moro e onde eu estudo. O filme foi exibido em vários locais, assim, inclusive exibições gratuitas. A galera quis pegar o filme pra colocar em cineclube, pra fazer as pessoas assistirem. E eu acho isso muito, muito massa. Ele chegou a ser lançado em cinema aqui também, inclusive, assim, com a iniciativa da galera de realmente fazer o filme acontecer e ser ouvido, ser visto. Mas fora isso, o filme, esteticamente, né, a estrutura, falar daquela coisa técnica, é um filme impecável, assim, por ser o primeiro longa da diretora. Eu já acho que ele tem um trabalho incrível, claro que ela já tem uma longa experiência aí com cinema, ela é formada em cinema, já fez outros curtas, já trabalhou em outras coisas na área. Não parece um filme que é um longa de estreia de uma diretora, né? Já existe muito domínio ali do que se está fazendo. E eu fico muito feliz que ela tenha tido esse reconhecimento, que tenha se propagado dessa forma. Por favor, assistam esse filme. E o último filme aqui, mas não menos importante, como vocês já devem ter imaginado, porque eu coloquei na divulgação, é A Criada. E esse pra mim é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos aí, obviamente é um dos meus filmes favoritos desse diretor, principalmente no que diz respeito ao roteiro. Eu acho que ele é um cara muito bom nessa questão de plot twist, da construção narrativa dessas narrativas mirabolantes e que você fica impressionado a cada segundo. Eu não vou me estender aqui muito a falar sobre esse filme, porque primeiro, eu acho que ele já é conhecido de muita gente. Segundo, eu acho que muitas coisas que eu falar podem um pouco estragar a experiência. Então é isso, gente. Eu acho que é isso, cara. E galera, antes de eu falar que esse vídeo acabou, eu quero pedir pra você se inscrever no canal e dar um like aí embaixo se você gostou da minha lista, se você acha que tem filmes legais, tem filmes interessantes, ou se você ficou com vontade de assistir algum deles. E eu te convido também a se inscrever no canal, porque eu vou fazer outros vídeos de listas como essa. Como você pode observar no canal, tem outras temáticas que são abordadas aqui, várias indicações de filmes, de séries e de coisas incríveis pra vocês assistirem. E é isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima.